Olá, galera. Bom, depois de um tempo sem postar vídeos temáticos, né? Estou cá de volta e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho, bem resumidamente, bem rapidinho, sobre a lei, a fé e o pecado. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho do pecado. O que seria o pecado em si, né? Porque muitas vezes a gente fala, tal pessoa comete tal pecado, tal pessoa cometeu tal pecado, eu cometi tal pecado, todos somos pecadores, né? Mas o que vem a ser o pecado? Imaginemos, tragamos aqui para a nossa realidade humana mesmo, lei humana. O que o homem faz para colocar ordem, né, entre aspas, ordem no mundo? Ele cria algumas leis. E quando a gente quebra essas leis, quando a gente, por algum motivo, infringe essas leis, o que acontece com a gente? A gente é preso. A gente é condenado por conta de nosso erro. E esse erro consiste em fazer algo contrário ao que a lei determina. Algo ilegal. Certo? Então, um exemplo bastante clássico: assassinato. Se alguém mata, ele é condenado pela lei, porque a lei diz, né? Por enquanto falando só da lei do homem, a lei diz que é errado matar. Então ele infringiu a lei, ele cometeu um crime, um erro. O pecado é exatamente a mesma coisa. Porque o que acontece? Existem leis, padrões que nós, seres humanos, enquanto criaturas de Deus, devemos seguir. E essas leis são os 10 mandamentos, né, da Bíblia. E toda vez que a gente quebra um desses mandamentos, que a gente deixa de seguir um desses mandamentos, a gente comete um erro, um crime contra os 10 mandamentos. Então, a gente é punido por isso. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente, principalmente os que se dizem céticos ateus, debatem muito isso e deixam muitas vezes de acreditar em Deus por conta dessa confusão. Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno é uma consequência dos nossos atos errados, dos nossos atos contrários à lei. Então, não é Deus que manda a gente para o inferno. Ele nos deixa livre. Queremos escolher seguir os mandamentos, lutar para obedecer e cumprir a lei, ou desprezá-la e ir para o inferno. É uma escolha. Se trouxéssemos para a física, seria a lei da ação e reação. Toda ação que eu exerço, existe sempre uma reação contrária e de igual valor, que é consequência de tudo que eu faço. O pecado é isso. O inferno é isso. É a consequência de todo o pecado que eu cometo. Mas aí o que acontece? E se eu me arrependo dos pecados? Mas me arrependo mesmo, de coração? Esses pecados são apagados da minha lista, da minha vida. Então, o que acontece? Eu nunca mais vou pecar? Não. É exatamente para isso que Deus deu a lei a Moisés. Para mostrar para o homem, para mostrar para o ser humano que é impossível ele não pecar. Muitos dos profetas e apóstolos bíblicos falam com relação a essa questão do pecado. Deus seria mentiroso se dissesse que o ser humano é pecador e houvesse um ser humano que não pecasse.
não é? Então a lei veio antes de tudo, antes da salvação, antes de Jesus Cristo, exatamente para provar para o homem ter esse tempo, esse período de conhecimento de que ele é pecador e que por mais que ele tente não pecar, ele vai pecar. E aí entra o diferencial. Só que antes de eu falar desse diferencial, então a lei serve para isso, para mostrar pra gente que o pecado existe na gente e que a gente tem de lutar contra ele. Não é para punir ninguém, não é uma coisa que serve para que todos ganhem o inferno, não é porque Deus é um Deus sanguinário nem nada. É para mostrar pra gente que a gente é pecador. O Antigo Testamento, muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento, hipocrisia dizer assim, porque o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Não é Deus que mata as pessoas por conta dos pecados que eles cometem. É a opção deles. Cada um opta por morrer. Quando comete o pecado, quando resolve infringir a lei, sabendo que é errado, está optando pela morte. E aí São Paulo vai nos dizer no Novo Testamento que dois trechos, né, que são bastante importantes e interessantes. Primeiro que ele diz, cometo os erros que tanto repugno, mas não faço o certo, não faço o correto, que eu tanto prezo, as coisas boas que eu tanto, que tanto me agradam. Então, isso mostra que não sou eu quem cometo os erros, mas o pecado que vive em mim. Logo, eu sou escravo desse pecado. Quando São Paulo diz isso, já ouvi comentários que isso é uma forma de negar a nossa culpa e jogar a culpa para outros ou para outra coisa. Quando São Paulo diz isso, o que ele quer dizer é o seguinte: o cristão, o convertido, de fato, ele comete pecado sim. O pecado é uma coisa que mora na gente, habita na gente, é da carne, não é do espírito. Então, toda vez que eu cometo um erro, um pecado, que eu não gosto, que eu repugno, eu acabo cometendo sem querer. Então não sou eu que cometo. Eu não vou lá, planejo, vou cometer tal pecado e pá. Não. É o pecado que mora em mim, na minha carne, que acaba me fazendo cometê-lo, acaba me fazendo agir de forma contrária ao que eu prezo, ao que eu queria, ao que eu gostaria. Porque eu acabo me tornando escravo dele, tá? Devido a tanto tempo que eu fiquei sob o domínio dele, que eu me deixei levar por ele antes da minha conversão, devido aos fatores externos também, ao mundo, a forma que o mundo, que o ser humano se encontra, principalmente atualmente, e que a gente pode dizer que estamos vivendo, infelizmente, novamente, numa Sodoma, uma Gomorra, né? Com essa perversão toda, com essa falta de fé, com esse paganismo todo que a gente encontra por aí, principalmente voltado para o lado sexual, não é? Que é bastante aberto, bastante à vista de todos, né? Então o que São Paulo diz é isso. E numa outra passagem ele diz com relação ao julgamento. Então, quem vive sob a lei, sob o regime da lei, no caso os judeus, os 10 mandamentos de Moisés, será julgado com o rigor da lei. Por quê? Porque se eu conheço a lei e vivo sob ela, então a minha obrigação é fazer o que ela prega. Se eu fujo a isso, eu estou sendo incoerente. Então, eu vou ser julgado de acordo com a lei. Bem vulgarmente falando, de acordo com aquilo que eu acredito. As pessoas que vivem pela fé, o que é a fé?
é acreditar naquilo que não se vê. Tá, e o que eu entendo disso? No caso da fé, é a fé em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado para a salvação do mundo, correto? Todos sabemos disso. Mas isso não significa, então Jesus já morreu e me salvou, e ressuscitou e me salvou, então eu vou pintar o sete, vou fazer o que der na teia, vou viver de acordo com as coisas que o mundo prega, e que depois eu serei salvo mesmo. Não. Hipocrisia dizer isso, pensar isso. Primeiro, porque a fé em Jesus Cristo salva sim. Porém, a fé verdadeira, a fé que nasce do coração, não da razão. A fé que nasce da razão é o que a gente tem visto por aí. Cientistas tentando contestar a Bíblia, tentando contestar a criação, o criacionismo, né? É uma fé que busca a razão para ser provada e comprovada. A fé que vem do coração é a fé que nada vê, que nada entende, mas assim mesmo ainda acredita, ainda crê. E essa fé que vem do coração tem que levar a gente a produzir frutos. A fé sem os frutos não é fé. Sacam a diferença? Se eu não produzo frutos na fé em Jesus Cristo, eu minto quando eu digo que tenho fé. E que frutos são esses? São as minhas obras. É eu seguir não a lei que Moisés, passou aos judeus. Que Moisés intercedeu, entre Deus e os judeus. Mas o que Jesus Cristo pregou, ensinou, fez. Porque na carne de Jesus, a lei foi, entre aspas, assassinada, morta. Não quer dizer que Jesus veio para extinguir a lei, não. Ele veio para dar novo sentido a ela. E que novo sentido é esse? A fé. E esse novo sentido é graças à misericórdia de Deus. Certo? Então eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Então eu tenho que comprovar isso por meio de obras. Mas comprovar para o ser humano? Não. Comprovar para Deus. De que maneira? Principalmente e acima de tudo, amando. Não é esse amor que a gente vê vulgar e mesquinho que está na boca de todo mundo a todo momento. Um homem diz para o outro: eu te amo. Você é a razão do meu existir. Isso é boca para fora. O amor em que eu olho para a pessoa, ela pode ser bandida, ela pode ser assassina, ela pode ser homossexual, ela pode ser o que for. Mas eu olho para ela sem preconceito nenhum. Eu olho para ela e tenho sede em ajudá-la, em trazê-la para Jesus, em trazê-la para Deus. Eu olho para ela e sinto as dores do pecado que ela comete contra Deus. Esse é o amor. E quando a gente pratica esse amor, a gente está tendo realmente fé. Muitos ateus, muitas pessoas de outras religiões praticam esse amor, mesmo não acreditando em Jesus ou não conhecendo Jesus. Muitas vezes essas pessoas não acreditam e não têm fé em Jesus porque desconhecem. Então a severidade com que eles serão julgados será muito menor do que a nossa, que por consequência será muito menor do que a dos judeus ou do que os que estão sob a lei. Exatamente porque a gente conhece. Então se a gente erra, é por ser envergonhice. Tá? Então, pessoal, fica aí essa bastante superficial mesmo, bastante resumido, essa questão de lei, pecado e fé. O pecado é comprovado pela lei, porque a lei mostra que a gente é incapaz de segui-la. E o pecado é redimido pela fé.